Essa semana eu tirei para ver filmes antigos. Na verdade, eu sou um apreciador da sétima arte, não é? Estava assistindo trilogia Senhor dos Anéis. E sabe que é grande, demorado, não é? Mas há alguma coisa nesses filmes, na história do livro, que me deixa muito curioso e ao mesmo tempo encantado, que é a maneira com que Tolkien, o escritor do livro Senhor dos Anéis, tenta, através da literatura, contar a história do Evangelho. E eu não sei se você sabia disso, mas o Tolkien era cristão, era crente. E através da sua literatura, tanto ele como o C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, que virou o filme depois, ali está permeada por todos os personagens, não é? A história do Evangelho. Se você quiser conversar sobre isso depois, a gente pode bater um papo, porque é um longo papo. Mas uma cena no último episódio, no último filme, que se chama As Duas Torres, se não me engano, o exército do mal, não é? Dos orcs, eles invadem então ali a cidade que eles estavam tentando proteger, e a força do exército inimigo é muito maior, muito mais poderosa, muito mais numerosa. Enquanto de um lado estão homens com espadas, não é? Do outro lado estão feras, animais gigantes, um poderio não só bélico, mas monstruoso, de botar medo em qualquer um. E depois que o exército invade e adentra algumas portas da cidade, o Hobbit, um dos Hobbits, e você não sabe, o Hobbit era aqueles pequenininhos, não é? Que eram bem pequenos e mansos, não eram voltados para a guerra, nem para a briga e tal. Mas esse fica com medo, e ele vê então que o exército inimigo está invadindo, se encolhe num canto, onde está o mago do filme, não é? Que é o Gandalf. E ele diz para o Gandalf: já era, iremos morrer. E o Gandalf olha para ele assim com olhos misericordiosos, por causa do tamaninho do Hobbit, e diz: e quem disse que morrer é o fim da linha? Ele fala. E ele começa a falar de um além-vida, de pastos verdejantes, de uma paz que aquela guerra, que aquele mundo não poderia dar, e que nem sempre se entregar, que nem sempre render-se é o pior. É fato que na história do filme eles vencem, né? E o mal ali é derrotado pelo bem. Mas o que me marca na história, e principalmente na cena, é o texto: render-se, saber o limite, saber até onde eu posso ir com o exército que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, com as minhas forças, saber aonde é de fato a linha que separa até quando se deve lutar para o momento de desistir. Eu queria falar com você, pasme em você, de desistir, a hora que precisamos desistir. Para conversar sobre isso, queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vimos semana passada a parábola do filho pródigo, não é? Ou dos dois filhos perdidos. Eu quero continuar estudando as parábolas de Jesus, e essa em específico se encontra no capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo 25. E diz assim: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem, comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos, ouça. Esse momento é um momento em que Jesus caminha para Jerusalém. Ele já tem dito algumas vezes que seria preso, que seria morto. E ele sabe que a trajetória para Jerusalém não vai ser uma trajetória fácil. Porém, o texto nos diz, e Lucas nos diz, que ele estava sendo seguido por uma grande multidão. Não é isso que diz aí no versículo 25? Uma grande multidão o seguia. Provavelmente, a mesma multidão que o recebe quando ele entra em Jerusalém, com tapetes vermelhos e palmas, para o grande rei. A mesma multidão que lhe recebe com brados de alegria, mas que tempos depois gritará: crucifica-o, crucifica-o. Jesus sabe que na multidão há um mix de apóstolos e curiosos. Ele sabe que a multidão que o segue é uma mistura turva de homens que de fato estavam seriamente comprometidos com ele e outros que não. Estavam lá, quem sabe, por causa dos milagres, quem sabe por causa das palavras de sabedoria, quem sabe por mera curiosidade mesmo. Esse é o momento em que Lucas narra para a gente, em que Jesus para. Ele está caminhando, a multidão o segue, então ele para, se vira para a multidão e diz o seguinte: se alguém vier a mim. Na verdade, quando ele fala se alguém vier a mim, não era simplesmente ir até ele ou caminhar na direção dele. Se alguém vier a mim, aqui tem o sentido de andar junto, caminhar na mesma direção. Ele diz: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Na verdade, a palavra-chave do texto é discípulo. Vai se repetir por 3 vezes. Não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. O discurso de Jesus é um discurso negativo. Em algumas versões você vai encontrar aí: aquele que não odiar pai e mãe, não é isso que está aí? Irmão e irmã, filho ou filha, não pode ser meu discípulo. A palavra no grego é miseó. Não necessariamente é amar mais, mas odiar mesmo. Jesus está usando a expressão: aquele que não odiar pai e mãe, irmão e irmã, filho e filha, não é digno de mim. E o que será que ele quer dizer, afinal de contas? Porque o discurso do Evangelho é de amar, não é? Inclusive até os próprios inimigos. Mas parece que o que Jesus está fazendo aqui é uma hipérbole, não é? Usando de um sentimento completamente contrário para salientar aquilo que ele quer dizer. E ele está dizendo, nesse momento, para a multidão, que não bastava ser multidão, que não bastava estar no bolo, que não bastava seguir
simplesmente o caminho, mas sem comprometimento, que não bastava estar como curioso, caminhando junto, porque de fato há um movimento e as pessoas se acumulam para olhar com curiosidade e não ter comprometimento com aquilo que viria a acontecer com ele. Por isso ele vai dizer, aquele que não odiar pai e mãe, e pensa aqui, porque é óbvio que ele não está falando de ódio, mas ele está falando dele ser a primazia, ter a primazia, ser a prioridade, ser aquilo que se tem a preferência. E eu acho que você está entendendo isso. É como se entre seu pai e a sua mãe, que são na verdade aqueles que têm um vínculo de relacionamento mais íntimo, não é? O pai e a mãe, para aqueles que tiveram uma família bem estruturada, são aqueles que mais nos amaram, não é isso? Pai e a mãe são aqueles que nos deram tudo, não é? E muitas vezes abriram mão de seus projetos pessoais por causa da gente. E a gente reconhece isso, não é? Pai e mãe é sagrado, não é isso que a gente diz? De fato é, merecem todo o respeito, todo o reconhecimento, todo o amor. Mas Jesus está dizendo, se o pai e a mãe for mais importante do que ele, você não pode ser discípulo. Jesus está dizendo que se o seu irmão ou a sua irmã, aquele que cresceu com você, que viveu com você, for mais importante do que ele, você não pode ser um discípulo. Jesus está dizendo que se seu filho ou sua filha, aquele por quem você morreria no lugar, aquele por quem você compraria qualquer briga, aquele por quem você dá toda a proteção, correndo todos os riscos, se for mais importante do que ele, você não pode ser um discípulo. Percebe isso? Que ele aqui no momento em que olha para a multidão, está dizendo que se ele não for a prioridade, dentre as coisas mais importantes, a ponto de a distância entre aquele que a gente mais ama na nossa família ser a distância do ódio ao amor, se a distância daqueles que nós mais amamos não for abissal diante do sentimento do amor e da prioridade que nós temos por ele, nós não podemos ser os discípulos dele. E te digo mais, ele não para por aí, porque o discurso é totalmente negativo. Ele quer fazer a multidão desistir. Ele quer fazer a multidão desistir. E ele vai dizer, aquele que amar a sua vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Volte para casa. É o melhor negócio que você faz. O grande problema é quando o nosso cristianismo é multidão. O grande problema é quando a gente se esconde na massa. Somos nominais. O grande problema é quando na turba do cristianismo nós não somos relevantes. Nós não temos um nome. Nós não somos aquele que na hora do perigo, na hora do combate, na hora da guerra, se pode olhar para o lado e contar. O grande problema é estarmos como curiosos, estarmos como aqueles que, quem sabe, procuram uma direção para a vida, estarmos como aquele, quem sabe, esperando um comando divino, alguma coisa especial para que os nossos sonhos se realizem. Isso é multidão. O que Jesus quer, quando olha para a multidão, no olho de cada um, é saber quem de fato estava com ele para seguir onde quer que fosse. E esse é o chamado de Cristo para você. Não adianta vivermos uma espécie de evangelho, uma espécie de cristianismo, que é um equilíbrio entre aquilo que a gente quer fazer na nossa vida, entre as nossas preferências e Cristo. Não adianta tentar viver uma espécie de equilíbrio entre os nossos projetos pessoais e o de Cristo. Não adianta tentarmos viver um equilíbrio entre a nossa vida e o reino de Deus. Porque o que ele está falando, concordem comigo, é completamente desequilibrado. Quem aqui abriria a mão do filho
da filha. A gente sabe como a gente ama os filhos. Para os que não têm filhos, certamente saberão disso. A gente dá uma vida. Eles não podem sequer tossir que a gente corre, não é? Não podem sequer acordar num sonho noturno qualquer e fazer o barulho mínimo, que a gente se desespera, de tanto que a gente ama. Jesus está dizendo que se o amor pelo seu filho for maior que ele, do que o amor para com ele, você não pode ser o discípulo. Sabe o que ele diz mais? Ele vai dizer que aquele que não tomar a cruz e seguir após ele, não pode ser discípulo. E você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que significa carregar a cruz? A cruz gera a condenação final. Condenação à morte. Aquele que pegava a cruz, estava pegando a cruz para caminhar pela via dolorosa, não é? Aquele caminho terrível, carregando o pedaço de madeira em qual ele seria preso com pregos e sofreria até a morte. Seria alguém que caminharia diante das pessoas, seria conhecido, seria exposto, seria muitas vezes humilhado, muitas vezes esculhambado, como foi o próprio Cristo. E ele diz, aquele que não tomar a cruz, ele não está falando para a multidão, não. Ele não está, quem sabe, deixando o conceito subjetivo para você interpretar do seu jeito. Ele está falando de se expor, está falando de abrir mão, está falando de caminhar rumo ao Calvário da mesma maneira com que ele caminhou. Às vezes eu penso nessa cena e o que me vem à cabeça é como se Jesus estivesse assim, carregando a sua cruz, da maneira que nós sabemos que foi sofrida, dolorosa, depois de ter sido surrado, humilhado. E ele caminha carregando a sua cruz, que mal pode carregar, de tão pesada que é, diante do desfalecimento natural, depois de ter tomado tantas chicotadas, e atrás dele seguem os discípulos, também com cruzes nos braços, caminhando para o mesmo Gólgota, para o mesmo lugar de crucificação, para o mesmo lugar de sofrimento, para o mesmo lugar de humilhação, porque seria isso que iria acontecer com ele. E ele vai dizer, se você não quer, se você não pode pegar a cruz e caminhar comigo, se expor, abrir mão da sua liberdade, abrir mão dos seus projetos, abrir mão dos seus sonhos, das suas expectativas, seja lá do que for que esteja contrário a ele, você não pode ser discípulo. Então pare, porque pode ser que seja a hora de desistir. O evangelho não é fácil, nunca foi fácil. E se tem sido fácil, é porque provavelmente estamos vivendo o evangelho da multidão. Você já ouviu falar de Policarpo? Policarpo foi discípulo de João, o apóstolo João. Policarpo, ele é narrado nas crônicas de Irineu, um dos pais da igreja, no final do segundo século, como um líder exemplar da igreja, bispo de Esmirna, da única igreja citada no Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas, que não sofre sequer um tipo de advertência. Policarpo era um homem de Deus, um homem de testemunho, um homem que viveu a intensidade do evangelho, mas que, na sua velhice, como diz a tradição, foi condenado à fogueira, porque não ofereceu incenso a Nero. Porque naquele tempo, a igreja padecia sob a perseguição de Roma. E todo aquele que não jurasse que Nero era senhor, era condenado por traição. E aquele senhor, que mesmo diante da sua idade avançada, é levado aos pés de Nero, não se submete, não nega o seu Cristo. E assim Policarpo vai ser condenado à fogueira, a queimar vivo. Mas era comum, nesse tempo, antes da condenação de morte, caminhar com aquele que seria condenado até a morte em uma jaula. E assim fizeram com Policarpo. Ele estava sendo levado, e enquanto ele andava, alguns tentavam convencê-lo a desistir daquilo. Pare com isso, Policarpo. E enquanto ele caminhava, as pessoas... É só um incenso, é só um juramento. E você poderia, até a hora da morte, sim,
se arrependerem, tudo seria esquecido. Mas diz que Policarpo, em se aproximando do lugar em que seria incinerado, queimado vivo, e diante daqueles que tentavam convencê-lo a mudar de ideia, ele diz o seguinte, isso ficou gravado na história da igreja: durante 86 anos, tenho servido ao meu Cristo, e Ele tem sido tão bom. Como posso negá-lo nessa hora? Como posso negá-lo nessa hora? E diz a tradição que Policarpo foi colocado então em uma estaca, e ali colocaram óleo e o incendiaram. E um soldado, por misericórdia, irá cravar uma espada no seu peito para amenizar a sua morte. Mas por causa desse e de tantos outros, a igreja ficou conhecida pela frase: o sangue da igreja é a semente do Evangelho. Porque o Evangelho não é para a multidão. Evangelho é para homens e mulheres que têm um relacionamento íntimo, que estão dispostos a dar a vida, que estão dispostos a perder tudo, que estão dispostos a abrir mão de tudo, que estão dispostos, inclusive, de perder seus amigos, seus parentes, os mais íntimos por causa dele. E esses são os termos. Os termos são justamente abrir mão de tudo, da própria vida, se possível. Fora isso, não pode ser discípulo. Perceba que, depois que ele fala no 27, da cruz, não é? De tomar a cruz e seguir após ele, o 28, ele começa a contar uma parábola. Ele vai dizer que um homem tentou construir uma torre. E a torre era uma torre de vigia. Normalmente se construía uma torre em um lugar de plantação, para vigiar a plantação dos ladrões, não é? E ele vai dizer: qual de vós, quem de vocês, iria entrar num projeto de construir uma torre? E para construir essa torre é necessário recurso, tempo, trabalho, mão de obra. E ele diz: qual de vocês iria entrar nesse tipo de projeto sem antes calcular os custos? Quem faria isso? Sem antes calcular os custos. Porque se não fizer e entrar, pode ser que dinheiro não dê. E aí não se chega no final. E aí a grana acaba antes de concluir a torre. E o trabalho fica inacabado. Ele vai dizer, a ponto das pessoas passarem e ridicularizarem: olha aquele que começou a construir, mas não terminou. Eu acho que você pode entender muito bem essa parábola, porque nós temos espalhados, não é? Não só por Santa Catarina, mas por todo o Brasil, alguns projetos que não foram acabados, não é? Aqui mesmo em Timbó nós temos um teatro aqui, não é? Se começa, não é? Normalmente isso acontece no final de mandato, não é? Se começa um projeto, fazendo-se promessas de que, se for eleito ou reeleito, terminará, e não é, e não termina, e aí o outro que entra não quer mexer com aquilo porque não quer dar a glória para aquele que começou, e a coisa fica ali largada, e a gente toda vez que passa olha para aquilo, olha que ridículo. Não é assim que a gente faz? Começou, mas não terminou. Dinheiro público jogado fora, não é assim que a gente faz? Pois é, bem isso que Jesus está dizendo. Quem de vocês, que antes de entrar num projeto desse, não calcula primeiro os gastos? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Para a multidão. Está dizendo assim: seguir como meu discípulo, como apóstolo, como seguidor, como cristão, como os cristãos vão ser posteriormente chamados em Atos, não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Seguir após mim, não é? E após mim é Ele na frente e nós atrás. Vai trazer alguns problemas para vocês. Porque vocês podem perder seus pais, a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, porque esses podem se voltar contra você posteriormente, seus filhos. E de fato há histórias, sim, muitas,
de familiares que entregaram o outro porque ele era seguidor de Cristo. Vai acontecer muito na história do Evangelho, na história do cristianismo, na história da igreja. Ele fala, não vai ser fácil, vai trazer perseguição, vai trazer cruz, vai trazer sofrimento, vai trazer muitas vezes impopularidade, vai trazer muitas vezes perda de muitas amizades, de muitos sonhos, de muitas coisas que você tem como prioridade hoje. Não vai ser fácil. Por isso, antes de vir, calcule. Antes de iniciar isso, calcule. E veja se vale a pena de fato, porque pode ser que você entre numa furada, meu amigo. Já pensou nisso? O Evangelho pode ser uma furada, porque a gente está entrando achando que é só seguir a multidão, achando que é só viver o movimento, achando que é só fazer parte, mas os custos podem ser altos, muito altos, porque seria para Ele. Porque de fato Jesus, quando vem e inicia seu ministério, Ele sabe que seu caminho é um caminho de morte, Ele sabe que o seu caminho é um caminho de crucificação, Ele sabe que o seu caminho é um caminho de fazer a vontade do Pai, e Ele iria padecer naquela cruz por amor a nós, mas Ele soube disso todo o tempo, e Ele sabia que valeria a pena. E o que Ele está dizendo para esse grupo agora é justamente: calcule o custo. Porque não será pouco, não será fácil, não será de maneira nenhuma confortável. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa igreja não é uma igreja de multidão. Porque o sucesso no Evangelho, o termômetro do sucesso do Evangelho não é multidão. Nunca foi. Essa igreja é e será uma igreja de discípulos. Nem que fique só eu aqui. E eu continuarei pregando para que as pessoas vão embora. E fiquem aqueles que têm compromisso com Deus. E fiquem aqueles que querem de fato carregar a cruz. Eu continuarei insistindo que se você está procurando algum tipo de entretenimento, tem muitas opções, mas não é aqui. Porque em maneira nenhuma nós podemos negociar que o tipo de compromisso que nós temos é um compromisso de vida. De vida, de abrir mão de tudo. E não pode ser parcial. Por isso calcule os custos. Pode ser que não vale a pena. Pode ser que seja a hora de desistir. Eu não quero que você seja enganado. Eu não quero lhe prometer bênçãos sem fins. Eu não quero lhe prometer que todos os seus sonhos serão realizados se você for até Jesus, que todos os seus problemas vão se acabar, não é? Que todos os seus sonhos vão se realizar. Porque se você acreditou nisso algum dia, você está perdido. Você está perdido. Porque a única coisa que o Evangelho promete é salvação, é o perdão dos pecados. A única coisa que o Evangelho promete é a reconciliação com o Pai. E que seremos sim confortados pelo Espírito Santo. Que seremos sim felizes porque de fato estamos lutando por uma causa para a eternidade. Mas em nada tem a ver com de alguma maneira vivermos como se não estivéssemos comprometidos com aquele que caminha agora para a cruz. Por isso Jesus vai olhar para a multidão e vai dizer: calcule antes, porque a hora de desistir é agora. E ele continua. Na segunda parábola ele vai dizer: quem dentre vós vai entrar numa guerra, não é isso? Está aí. E você tem um exército de 10.000 homens. Você é um rei e tem um exército de 10.000 homens. Quem de vocês iria lutar contra um rei que vem contra vocês com 20.000 homens? O dobro da força. Quem de vocês, antes de entrar nesse tipo de guerra, não sentaria antes com anciãos, com homens anciões, com pessoas que tivessem conhecimento de guerra e dos custos, de tudo que poderia acontecer, e não calcularia a paz? E a paz aqui no texto é justamente se entregar. A paz aqui é ver que o exército inimigo está se aproximando, e enquanto ele ainda está longe, enquanto ele ainda não chega nas portas, e dizer: para mim não dá,
Porque provavelmente eu vou ser esganado por esse exército. Porque provavelmente eu vou ser trucidado por esse exército. Porque tem o dobro de força. É claro que a parábola aqui tem o mesmo tom da outra, de calcular os custos para ver se vale a pena. Porque ele faz isso no primeiro momento, mas ele conclui essa segunda parábola no versículo 33, de maneira diferente. Ele diz: assim todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Embora a segunda parábola tenha um tom parecido com a primeira, existe uma segunda interpretação, de que o rei que vem com o dobro de exército, o dobro do exército é Deus. E quando nós estamos entrando numa guerra, porque não estamos com Ele, então estamos do outro lado, contra Ele, é necessário pesar se vale a pena. Se no primeiro momento você tem que pesar os custos, agora você tem que pesar os riscos. Entrar numa guerra com um exército inimigo, com um poderio muito maior que o nosso, e é necessário olhar para toda essa situação e calcular se vale a pena entrar nesse tipo de batalha. E se não valer a pena, o que ele vai dizer? Entregue-se. Veja o que é necessário para que não haja guerra. Renda-se. Não é isso que ele vai dizer? Ele diz: pelo contrário, versículo 32, enquanto outra ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós cremos num Deus de amor, que por amor, unicamente por amor, olhou para nós, homens e mulheres, perdidos, iníquos, pecadores, caídos, e por amor envia o próprio Filho. E esse se entrega naquela cruz, passa por todo aquele sofrimento, para que nós pudéssemos sermos encontrados pela graça amorosa de Deus, para que nós pudéssemos ser conciliados com Deus de novo, para que nós pudéssemos ser religados a Deus de novo, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, ao perdão dos pecados, ao reino da eternidade que está por vir. Mas Deus, ao mesmo tempo que nos ama, mas Deus, ao mesmo tempo que nos convida a um relacionamento de amor, é aquele que voltará como um rei que vencerá a batalha. O Cristo que nós vemos, o Jesus que nós vemos, pendurado naquela cruz, padecendo, sofrendo todo tipo de aflição por amor a nós, esse voltará, mas não assim mais. A Bíblia fala em Apocalipse que Jesus virá com a espada na mão e a coroa da cabeça dos reis que ele arrancou como inimigos que eram, e sua roupa suja de sangue. A Bíblia fala que Jesus virá assim para julgar todo filho da desobediência. A Bíblia fala que o rei virá, e os termos de paz devem ser feitos agora, a rendição deve acontecer agora, e a entrega deve acontecer agora, porque pode ser que estejamos a arrumar para a direção do exército inimigo e estejamos na linha de frente daquele que virá e passará a sua espada da justiça sobre todo aquele que se voltar contra ele. É necessário vermos o acordo de paz, abrirmos mãos, porque ele vai dizer: aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, porque o rei está vindo. Porque o rei está vindo, e a gente insiste em viver o evangelho de multidão, a gente insiste em viver o evangelho de descaso, a gente insiste em desprezar o amor de Deus e o ato que foi feito naquela cruz por nós, e vivemos a vida do jeito que queremos, porque Deus, afinal de contas, é amor, porque Deus, afinal de contas, é misericórdia, porque Deus, afinal de contas, tem uma paciência inesgotável, e é verdade. Existe um tempo em que ele virá e julgará a todos, e é necessário escolhermos
o lado em que estamos. Amém? Amém. Quem é você? Quem é você nessa história? A multidão que segue o fluxo? Ou você é um discípulo? Você está disposto a abrir mão daqueles que você mais ama por Ele? Você está disposto a abrir mão de todos os seus projetos por Ele? Você está disposto a abrir mão daquilo que é mais precioso para você por Ele? Existe uma história de um homem que queria comprar uma pérola. Ele encontra aquela pérola, fica encantado por ela e começa uma negociação. E ele diz para o vendedor: quanto custa? E o vendedor vai dizer: muito. Essa é cara. Ele diz: mas será que eu posso comprá-la? E o vendedor diz: qualquer um pode comprá-la. Qualquer um pode comprar. Ele diz: bom, mas eu tenho comigo, na verdade no banco, não é? Eu posso tirar a hora que eu quiser, 50 mil reais. Então o vendedor daquela pérola anota em um papel 50 mil reais. Não é o suficiente. Quanto mais você tem? Bom, no banco eu só tenho isso, diz o interessado. E com você aí, aqui comigo eu tenho 300 reais aqui na carteira, você me dá a nota, 300 reais. E o que mais você tem? Você, não, peraí, você já me levou todo o dinheiro, né? Agora só me resta voltar para casa de ônibus. Ah, você tem casa? Tenho. Pois então, é o dinheiro do banco, o dinheiro que você tem com você, mais a casa, para você levar essa pérola. Pô, mas aí fica complicado, né? Eu vou fazer o quê? Como é que eu conto para minha esposa? Você tem esposa? Tenho, né? 2 filhos, né? Então vai lhe custar até aqui todo o dinheiro que você tem no banco, todo o dinheiro que você tem no bolso, a sua casa, sua esposa e seus filhos. Você está louco? Eu vou fazer o quê? Vou dormir no carro? Ah, você tem um carro? Mais o carro. Mas agora eu não tenho mais nada. A pérola é sua. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo o que tinha para ficar com ela. Aquele que não abrir mão de tudo, não pode ser meu discípulo. Ele encerra, versículo 34, o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você não é sal, como a multidão não era, que onde está, coloca sabor, que onde está, faz a diferença, que onde está, influencia. Se você não é isso, não serve para nada. Não serve para nada. Vou contar uma história para você, rápida, de quando eu namorava a Lidiane. Dessas eu gosto, porque continuo ainda namorando a Lidiane, apesar de estarmos casados. Mas a Lidiane um dia quis me fazer um agrado, né? Ela decidiu fazer um bolo de cenoura com chocolate. Então ela foi para a cozinha e ficou horas, né? Eu não sei se o bolo demora horas para ficar pronto, mas aqui demora, né?
ela ficou lá fazendo aquele bolo. Eu gosto de bolo de cenoura com chocolate. Então, ficou pronto, né? Na verdade, aquela altura do campeonato, eu acho que eu comeria qualquer coisa. Eu estava com muita fome. E a Ediane trouxe, então, um pedaço do bolo. Eu olhei e não estava aquela cara, né? Mas vai que a receita é diferente, né? E eu meti o dente para mostrar para ela que eu estava agradecido. E o sabor também não estava aquela coisa. Eu mastiguei aquilo, engoli aquilo, um pouco de esforço e perguntei, diferente, né? Qual é a receita? Porque eu costumo perguntar isso para todo mundo, né? Qual é a receita? Ela falou, simples. É a cenoura, né, batida no liquidificador, o leite e tal, 6 copos de óleo. 6. E velho, cada pedaço era um copo. Eu só não cuspi porque eu já tinha engolido. 6 copos de óleo. Eu falei, quem te deu essa receita? A minha prima, que não gostava muito de mim. É engraçado porque não foi você que comeu, né? Mas imagine se fosse sal. Imaginou? 6 copos de sal? Ficaria intragável. E é o que Jesus está dizendo. Se você não for como o sal, fizer a diferença, não serve para ser um discípulo. Eu queria estimular a você. Se tudo isso não lhe diz nada a desistir, vá embora para casa. Faça outra coisa. Eu queria estimular a você. Se nada disso toca no seu coração, se nada disso lhe motiva a mudar de postura, desista. Calcule os custos. Pode ser que não vale a pena. Mas se você, a partir de hoje, quer tomar uma decisão de ser de fato aquele com quem Cristo pode contar, nos momentos de dificuldade, nos momentos mais difíceis, se você quer ser como o sal, que faz a diferença, que salga, que é aquele que marca a geração em que você está vivendo, convido a você a tomar uma decisão, de uma vez por todas. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Senhor Deus e Pai, te agradecemos